Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho agora nesse terceiro vídeo falar sobre o apóstolo Paulo. Na igreja que eu sou pastor, eu preguei nos dois últimos sermões, um no domingo e outro no culto da virada, falando sobre ministério. E justamente nesse período, de virada de ano, que muitas pessoas têm a perspectiva de pedir para Deus bênçãos, para ser abençoado, eu falei justamente como eu preciso me tornar um abençoador. E nada melhor do que tendo ministério, assumindo aquilo que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós. E falando agora sobre o apóstolo Paulo, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, onde Paulo diz o seguinte: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. É interessante aqui que Paulo, na sua análise de vida, ele deixa ali as suas últimas palavras. Assim como fez Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 1 e 2, que eu citei, falando sobre Davi, ele fez uma análise da sua vida. Ele falando, essas são as últimas palavras daquele homem que Deus chamou, Deus usou com salmos, Davi se declara ali um compositor, um músico, mas também um profeta, dizendo, o Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra esteve em minha boca. Assim como Davi, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma análise e é interessante que ele conjuga três verbos em três tempos diferentes. No versículo 6, Paulo fala o seguinte, já estou sendo derramado. Ele olha para a sua vida presente e recebendo ali, quem sabe uma revelação de Deus, uma palavra de Deus dizendo o seguinte, Paulo, daqui você não vai passar, daqui você vai para a guilhotina, daqui você vai morrer como mártir. Então Paulo, ele vê que dali não passaria, ele fala, já estou sendo, o verbo ser, ele fala, já estou sendo derramado. E no versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira, terminei. Então ele faz uma análise do passado. Ele vê que combateu o bom combate, terminei a carreira. Paulo, em várias passagens, ele vê que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona, uma longa maratona. Uma maratona de muito sofrimento, de muita obra a se fazer e fidelidade, na presença de Deus. Então ele fala, combati o bom combate. O terceiro versículo, aonde Paulo ele olha para o futuro, ele fala, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O Senhor me dará. Paulo ele sabia que na vida com Deus, na sua vida futura com Deus, ele receberia o galardão, na eternidade. Então ele olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. Eu gostaria de deixar também com vocês a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, escrita também pelo apóstolo Paulo, e é uma epístola que Paulo ele vai defender o seu apostolado, o seu ministério. Quem sabe alguns judaizantes ou falsos mestres se infiltraram ali na igreja de Corinto, e acusavam Paulo de não ser apóstolo, esse cara não andou nem com Cristo, quem sabe diziam eles. E Paulo ele vai defender o seu ministério, inclusive a partir do capítulo 10, Paulo ele vai defender de forma mais severa o seu ministério. Alguns vão dizer que Paulo tem uma epístola perdida, que a epístola foi apelidada de carta severa. E outros vão dizer que essa carta severa foi adicionada no finalzinho de 2 Coríntios, porque ali Paulo muda o tom, de forma repentina, muda o tom, defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Mas enfim,
Sabemos que Paulo, ele não escreveu só 2 epístolas à igreja de Corinto. Ele escreveu no mínimo 4 epístolas. 2 se perderam, infelizmente. Mas aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O que Paulo está dizendo aqui? Falando de ministério, eu quero dizer para vocês que quem tem ministério tem vocação e sabe do seu chamado. Quem tem ministério não precisa fazer propaganda de si mesmo. Nós vemos hoje algumas pessoas, elas saem de igreja em igreja entregando cartãozinho, né? Fazendo propaganda de si mesmo, se autoconvidando. Me convida aí para cantar, me convida para pregar. Ô fulano, quando que eu vou pregar lá na sua igreja, hein? Eu acho que quem tem ministério, as oportunidades surgem, né? Quem tem chamado, as oportunidades surgem. Como eu falei lá no texto, no vídeo falando sobre Davi. As oportunidades vão aparecendo e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então Paulo, ele não fazia propaganda de si mesmo. É interessante no capítulo 12, no versículo 6, Paulo tem uma palavra que eu gosto muito. Quando ele vai falar do espinho na carne e do sofrimento que ele tinha da parte, né, do inimigo, né, que ele ora para Deus tirar aquele espinho na carne, e a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 6 do capítulo 12, Paulo vai dizer uma palavra interessante. Nas minhas palavras, Paulo vai dizer o seguinte: por isso eu procuro com que os outros saibam de mim, seja o que em mim vê ou o que de mim ouve. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte: eu mesmo não vou falar de mim mesmo. Eu não estou aqui para fazer propaganda de mim mesmo. Mas tudo que vocês souberem de mim, ou vocês vejam eu fazendo, ou ouçam da boca de outras pessoas que eu fiz. É interessante isso daqui. Irmãos, quando nós sabemos que temos chamado, temos ministério, nós não precisamos fazer propaganda. Falar de nós mesmos, falar que eu fiz, que eu orei e aconteceu, que eu preguei, pessoas se renderam. Então, quem tem chamado tem vocação e não precisa fazer propaganda. Esse é o primeiro ponto. Mas aqui no versículo 2 e no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Quem tem chamado e acredita e põe em prática, porque quem acredita põe em prática, né? É uma redundância aqui. Tem frutos. Quem tem chamado e acredita vai alcançar frutos. Paulo está praticamente dizendo o seguinte aqui, vocês são a prova do meu ministério, são a prova do meu apostolado. Vocês são as cartas escritas não com tinta em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, escrita no coração humano. Então, quando nós temos chamado, quando nós temos ministério, nós sabemos que vamos ter fruto desse ministério. Tem um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 2, eu quero ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer o seguinte, na sua primeira epístola: ainda que eu não seja apóstolo para todos, para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo sabia, ele tinha convicção do seu chamado, do seu ministério, e a prova do seu ministério era o fruto do seu ministério, as pessoas, as igrejas que ele edificava. Então, quem tem chamado
tem fruto. Quem tem chamado tem resultado. Não vai ficar infrutífero. Não vai ficar sem o seu resultado. E em cima disso aqui, Deus falou uma palavra muito profunda comigo nesse ano de 2024, mas eu quero deixar para o próximo vídeo, eu quero deixar um pouquinho você na dúvida. Eu ia deixar para depois esse segundo tópico, né? Eu tava muito cachorro latindo aqui, uma latição de cachorro, vira-lata para todo lado, mas eu vim até aqui. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, eu quero cortar ele aqui e falar no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.